Yes, I can, suddenly, yes I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes I can. Something that sings in my blood is telling me, yes I can. I was just born today, I can go all the way, yes. Fala pessoal, tudo bom? É um prazer estar hoje aqui com vocês. Eu gostaria que hoje fosse um programa em homenagem a um grande mestre meu, que é o professor Almir, que sempre falava ser diferente, algo comum. E aí a gente desenvolveu grandes projetos lá e eu tive grandes experiências. Porque hoje a gente vai falar bastante de inclusão, falar bastante do esporte paralímpico. E para isso eu tenho 3 grandes convidados. É o professor Benilson, quer dizer, todos os professores, isso é magnífico, né? A gente está sempre rodeado de grandes professores formados em educação física. Professor Benilson, professor Bira e professor Sérgio. Então hoje vai ser um daqueles dias de grandes aprendizados, grande conteúdo. E ainda no segundo bloco tem um entretenimento aqui que eu vou mostrar ou habilidade com a bola de voleibol ou não. Isso a gente vai ver aqui, porque na nossa última sala de bate-papo teve um bate-bola de tênis de mesa, eu não vi muito bem não, e o pessoal tava dando uma cornetada aí, principalmente o Lucas aí, que fica cornetando os outros, depois ele vai aparecer aqui para parar de, vai vir jogar comigo aqui o tênis de mesa, então falou que foi legal, foi engraçado, olha como o cara fala, foi engraçado, então que a gente hoje possa aqui também ser uma sala de bate-papo muito legal, e que a gente possa aprender bastante coisa. O meu grande amigo, que eu tive a oportunidade de conhecer há poucos anos, mas a intensidade sempre é muito grande, pelo respeito que eu tenho por ele. Professor e grande mestre para mim, Benilson, obrigado por hoje estar aqui conosco. Eu que agradeço esse convite, para poder contribuir um pouco aí falar um pouco do esporte paralímpico. A gente vai, daqui a pouco eles vão fazer as devidas apresentações, para que vocês possam conhecer cada um aqui, o que desenvolve, como funciona. E meu grande amigo também, acabamos de nos conhecer assim, há um ano talvez, mas sempre estivemos próximos. Temos muitos amigos em comuns, então como sempre como meus pais falam, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, pelas grandes pessoas que ele anda, é claro que eu não poderia esperar outra coisa do Bira, por ser um grande amigo de tamanho, mas também de competência. Bira, obrigado por hoje estar aqui com a gente. Obrigado, Edu, pela oportunidade também de estar aí, né, falando sobre um pouco da modalidade do vôlei sentado e tá falando aqui com vocês de esportes. Não, show de bola. E a gente tem como característica desse nossa sala de bate-papo que expande, né? Nesse momento nosso até de pandemia, né? A gente acabou se apropriando mais das questões digitais. E aí sim, como eu digo, a gente está bem acompanhado aqui e me foi indicado, é um prazer muito grande, sempre se mostrou muito solícito. A gente já ia fazer esse bate-papo aqui antes, né? E aí era bem no dia da profissional de educação física, eu falei, puta, vamos prorrogar um pouquinho mais. Mas ele estava sempre ali disposto a estar batendo esse papo com a gente. Sérgio, muito obrigado por participar conosco desse bate-papo aqui. Prazer meu, Edu. Bom estar junto aí com o Benilson, com o Bira, com você. Vai ser uma tarde muito boa. E eu prometo ser rápido aqui, porque tem gente lá no espera, lá segurando o tempo de vocês lá. A gente vai falar muito do clube lá também, que dá essa oportunidade, né, Benilson, para que a gente possa tá falando sobre isso aí. Falando de Benilson, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho. As pessoas que estão nos assistindo aqui, os amigos, né? Estão esperando a gente para poder falar desse assunto. Legal. Eu, Benilson, formado em Educação Física, hoje especialista na área do atletismo paralímpico, né? E coordeno lá a equipe paralímpica no Clube Espéria, né? A qual nós estamos já há uns 6 anos já colocando essa prática, correr, saltar, lançar. Então, as pessoas com deficiência, ela não se limita a esse fato de correr, saltar e lançar. Basta a gente adaptar as funções dela. Então, ao longo desse tempo, eu venho aí treinando uma equipe hoje com 20 atletas. E, todo o caso da pandemia, nós estamos aí um pouco afastados, né, do treinamento, treinando à distância, e logo estaremos de volta aí com todo o fervor aí da prática. Esse ano
todas as competições foram canceladas, né? Então, todo o planejamento é voltado para o ano que vem. Até a grande competição que teve esse ano, né? A Paralimpíada, né? Que ia ser agora, né? Isso. Foi cancelada também, né? Adiada, na verdade. Adiada. É. Mas a gente vai estar falando um pouquinho disso também. Bira, para que as pessoas possam te conhecer aí também. Aqueles que não conhecem, porque o Bira é famoso aqui também na cidade, viu, mano? Então, Nem tanto. Bom, meu nome é Biratã, né? Sou professor também, formado em Educação Física. E trabalho com vôlei sentado já há 10 anos, né? Conheci o esporte paralímpico, o voleibol em si, né? Numa pós-graduação com colegas e acabei indo por esse caminho, né? E 10 anos dentro da seleção brasileira, trabalhando, levando um pouquinho aí do esporte para as pessoas com deficiência. A gente também está parado, né? Por conta da pandemia, em treinos virtuais apenas, nada presencial. O CT ainda não foi liberado para as modalidades coletivas. Enfim, aguardando aí esse grande evento aí que você falou para retomar, né? A Paralimpíada. ótimo. É com o Bira que eu vou bater uma bolinha. Ainda bem que é sentado, hein, Lucas? Porque se fosse em pé aí, dependendo, como que ia ser só aquele defensivo que eu aprendi. Eu era tão pequeno que os caras já me ensinavam o bloqueio assim, ó. Não entendo até hoje porque era assim o bloqueio, viu? Sérgio, que você possa aí se apresentar um pouco pra gente também. Como eu disse desde o começo, é um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Bom, legal. Eu sou o Sérgio Gato, eu sou da área do tênis. Com 23 anos fiquei na cadeira de rodas, né, e voltei a jogar tênis na cadeira daí. Viajei o mundo jogando tênis cadeira de rodas. Representei o Brasil em 4 mundiais. Fui diretor da Confederação Brasileira de Tênis, cuidando do tênis cadeira de rodas no Brasil. Fui vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro de 2005 a 2009. Cuidei durante 6 anos dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo na parte dos alunos com deficiência. E agora estou de volta cuidando do esporte que eu gosto. Sou técnico de tênis em cadeira de rodas do Clube Espéria. É isso aí. Aqui tá a máfia do Espera, hein, meu Bira? Tô vendo, tem que entrar nessa máfia aí também. Aqui tá a máfia do É um Espera. prazer estar com vocês. Eu era professor da rede municipal, né? De um colégio lá no Jardim Fontana, chamava Hipólito José da Costa. E os campeonatos eram no Clube Espera, escolar, né? E municipal. Pô, e ali pra molecada, muitos. Foi a primeira vez que entrou num clube assim, né? Ver a dinâmica de um clube, tinha uma pista bonita lá. Acho que Ainda há os campeonatos lá. Acontece lá? Acontece lá. Caramba, cara, foi um momento muito importante. Legal. Eu queria começar o nosso bate-papo pelo seguinte, a própria questão da inclusão e da deficiência, às vezes ela passa por mudanças de nomenclatura, né? E eu sei que às vezes as pessoas ficam até meio receosas em falar de alguns assuntos nesse sentido, até por desconhecer, né? A gente conversa bastante, mas é claro que os especialistas são vocês. Então eu queria que esse primeiro momento nosso aqui, não é nem o primeiro bloco, mas o primeiro momento, que a gente pudesse falar um pouquinho das nomenclaturas, né? E agora eu vou fazer meio sortido aqui, senão fica igual sala de aula, sabe? Quando vai chegando perto da sua vez de ler, aí o Sérgio fala, puta, agora vai ser minha vez. Aí o cara já começa a tremer a vez de ler, né? Ô Bira, a questão e o Benilson falou nisso, pessoas com deficiência, pessoas portadoras de deficiência, deficientes, como que a gente pode se referir às pessoas nesse sentido? Eu acho que assim, das 3 formas, né? A pessoa com deficiência, o portador de deficiência e o deficiente físico, né, no caso. Né? No caso do voleibol sentado, a gente tem muito amputado, então também se refere a isso, ao amputado. Né? Não tem muita diferença, não. Claro, às vezes tem um termo que soa pejorativo, mas não é. Porque o que a gente fala e que eu ouço é que a questão de a pessoa ser portadora de uma deficiência parece uma questão de a qualquer momento ela pode não querer, né? Então ela, bem direto assim, né? É deficiente, né? E há algumas questões, Sérgio, que remete até com o grande Edgar, um grande abraço ao Edgar, que foi um dos responsáveis por esse momento nosso aqui, né? Que me apresentou o Sérgio, que ele bate na tecla das 4 mais tradicionais, não sei se é assim que a gente pode dizer, né? Que é a deficiência física, visual, auditiva e intelectual, né? Quando a gente fala é deficiente visual ou é cego, ou tem alguma coisa que o próprio cego se sente mal com alguma fala dessa, ou hoje tá normal até?
É Eu que existe uma acredito que diferença só. O cara que é cego é cego. É lógico que o cego é deficiente visual, mas uma pessoa deficiente visual não necessariamente é cega, né? O cego é o cara que não enxerga nada, mas um deficiente visual é uma pessoa que tem uma baixa visão, ele é um deficiente visual. Então, é questão mesmo de nomenclatura, né? O cara que é cego, ele não se importa se ele for chamado de cego ou de deficiente visual. Agora, o cara que não é cego, ele é deficiente visual, né? Se ele está dentro da uma baixa visão, ele é deficiente visual e não cego. Então, é essa questão da nomenclatura aí. E nessa linha, daí você também tocou num assunto agora bem legal, Sérgio, que, Benilson, eu acho que bastante no atletismo até, né? De fato, a questão de deficiência prediz categorias ou sistema de disputa, não sei se no atletismo ocorre isso, porque daí cego é de fato aquele que não enxerga nada, e dependendo da deficiência visual da pessoa, ela está enquadrada dentro de uma... Como funciona isso no esporte paralímpico? no atletismo nós temos 3 tipos de deficiência, né? Visual, física e intelectual. Então, dentro dessas deficiências, nós temos classificações funcionais, né? Então, para o visual. Visual, nós temos 3 classificações funcionais, que a gente chama de 11, 12 e 13, né? No atletismo é classificado T e F, que é track and field. Track significa pista e field, campo. Então, tudo que é T11, então são os atletas que competem nas provas de pista. 100 metros, 200 metros, 800 e assim vai. E F são as provas de campo, como as provas de salto, distância, arremesso de peso, lançamento de dardo. Então, são essas classificações. Aí, a classificação do intelectual, que é só uma, que é o 20, né? Aí depois entra na física, que é a paralisia cerebral, que tem todas as deficiências cerebrais, né? Aí a classe 30, de 30 até 38. Aí entramos na outra classe, que é o físico medular, que é as classes físico amputado, que é as classes 40, a classe 50 também é o físico medular, e tem agora a classificação de prótese. Então, todos os atletas que usam prótese é a classe 60. 60, 61, 62, quanto mais próximo dos 60, mais debilitado a deficiência. Esses dias eu fiz um bate-papo na Livraria Nobel, até o grande abraço da Dona Vera. Tava o Rafa, da Estabilitar, né, o Rafa Martins. Tava a Suzana e tava um nutrólogo. E a Suzana é atleta paralímpica também, de natação. Era triatleta e aí uma doença degenerativa. E ela fala que brinca com esses que estão no estágio mais debilitado. Fala, tô chegando aí, daqui a pouco eu tô indo para a categoria de vocês, para a classificação de vocês funcional, né? Porque ela tá nesse processo degenerativo. Claro que o esporte faz com que ela se perdure um pouco mais o tempo, né, da questão degenerativa, até porque já tinha sido desenganada e o esporte, né, reviveu ela, que ela pudesse falar disso. Eu acho legal você estar falando disso. A gente tem alguns amigos, alunos até do CrossFit, o João Pedro, né, um grande abraço para ele, e que, de fato, o esporte deu uma outra possibilidade para ele, né? E às vezes eu acho que, através do desconhecimento até, né, o Sérgio, você já era jogador de tênis antes da lesão, Sérgio? Eu já era jogador de tênis e era professor de tênis na época. E aí, como é que foi a transição, assim, de repente, acabou tudo e, de repente, não, tem algumas possibilidades ainda, e aí essa transição? É meio estranho, na verdade, sim. Eu demorei 3 anos para voltar para a quadra de tênis. Nesse meio tempo, eu acabei jogando basquete em cadeira de rodas, que é um esporte coletivo e que a gente usou muito isso como reabilitação na época e que acabou me ajudando a voltar para a quadra de tênis no fim da história. O esporte em si, ele é muito igual. Eu falo que tênis é um esporte um pouco difícil. Parece fácil olhando, mas quando você pega a raquete na mão, você vê que não é tão simples assim. E na cadeira de rodas ele ficou um pouquinho mais difícil. Então, você demora um tempo para entender que você tem que jogar um pouco mais atrás,
tem o segundo kick, você tem algumas diferenças que nessa transição você demora um tempinho, mas é mais fácil aprender a andar de cadeira do que aprender a jogar tênis. Então, de alguma maneira, o caminho foi mais curto também. Por- Eu queria Pode falar. dar só um a mais no que o Benilson falou, que quando a gente fala de deficiência visual, e aí as três categorias, o 11, o 12 e o 13, só para o pessoal entender que o 11 é o cego total, e que no esporte paralímpico, quando a gente fala em deficiência visual, né, o atleta, para ser elegível, ele tem no máximo 20% na melhor visão dele. Então, no melhor olho dele, ele vai enxergar no máximo 20%. Então, esse cara que consegue enxergar 20%, ele é um T13. E o cara que não é nem 13, nem 11, ele nem enxerga tão bem e nem é cego total, ele acaba ficando nesse meio termo aí, que é um T12. O 12, eu não sei se mudou alguma coisa na regra, mas o 12 era um cara que podia correr tanto de guia como sem guia. Né? O 11 corre só com guia e o 13 corre sem guia. Então, e às vezes o cara fala, pô, eu enxergo muito mal. E aí ele acha que ele é paralímpico. E no fim, por ele não, se ele enxergar um pouco mais que 20%, ele não é considerado um atleta paralímpico. Então isso no esporte paralímpico, na verdade, até as questões da deficiência, que cada vez mais o Comitê Paralímpico Internacional tem pego firme nisso, o que define o cara ser um atleta paralímpico está cada vez mais restrito do que era antigamente. Tá, entendi. Nessa questão de escalonamento ou de classificação, o voleibol também passa por isso. Só que não tem diversas categorias nisso ou também Não, tem? na verdade, no vôlei sentado só tem duas, é o VS1 e o VS2. O VS1 é a pessoa já amputada realmente, né? Que não tem um membro inferior ou superior, ele é VS1. E o VS2 a gente classifica ele como mínima deficiência. Então, por exemplo, assim, vai ficar meio o que eu vou explicar. Por exemplo, eu tendo algum problema muito, muito sério de amplitude de movimento, perda de força, alguma coisa que me atrapalhe a locomoção, mas que seja um pouco mais severo, mas preserve as minhas pernas. Eu só não vou ter o movimento. Eu posso ser um VS1, tá? E assim como o Sérgio falou que a questão das classificações estão sendo mais restritas, houve mudanças nessa questão da classificação funcional também do vôlei sentado, onde o Brasil, no caso, vamos falar de seleção brasileira, perdeu-se alguns atletas, porque a deficiência dele, né, a classificação dele se dava pelo joelho. E aquela situação dele saiu do manual de classificação, então ele não é mais um atleta paralímpico. Então nem no Brasil, né, nem nas competições nacionais ele pode jogar mais. Então sim, temos a classificação VS1, que é, vamos assim, para deixar claro, que é realmente para o amputado, né, já classifica como VS1, e o VS2 que tem que passar por uma banca de examinação, né, de exames, para poder chegar num consenso. E tem uma questão de perda, uma pontuação, que entra a questão da perda de força, amplitude, e assim vai para ele classificar. Ele pode até, inclusive, entrar no VS1, dependendo da situação dele, ou ser o VS2. Se ele ficar no limite ali, ele pode ser o VS2. Nessa linha, Sérgio, e aí queria que o Benilson também participasse, isso nós estamos falando do esporte, teoricamente, da elite, né? Esporte paralímpico, a ponta da pirâmide, né? E aí queria entrar na questão até pelas as experiências, até do esporte escolar, que tem outros esportes também que a pessoa fora do esporte paralímpico, se ela não se enquadrou nas questões de ser um atleta paralímpico, a gente tem uma estrutura para que ele possa participar de outras competições amadoras ou, de fato, participativas. Tem alguma estrutura nesse sentido? Brasil, Estado de São Paulo, enfim? Bom, tem duas coisas aí. A gente pode falar de paradesporto, que aí a gente vai falar de todas as modalidades que é para pessoa com deficiência, e o esporte paralímpico. O esporte paralímpico tem regras mais rígidas, né? E mesmo na questão do vôlei, do atletismo, da natação, não necessariamente um atleta que não é elegível para o atletismo, não quer dizer que ele não seja elegível para o vôlei.
porque cada modalidade vai ter a sua classificação específica, né? Então, um cara que às vezes não pode praticar o atletismo paralímpico, ele pode praticar o vôlei sentado paralímpico. Então, não é porque recebeu um não daqui que ele vai desistir de cara. Quando a gente pensa, eu amo esporte escolar, confesso que eu gosto muito das duas pontas. O esporte escolar eu acho que é o começo de tudo, é a base. Quem consegue começar no esporte escolar, com certeza tem chance de ser um atleta mais forte lá na frente. O esporte escolar eu acho que ele é mais amplo. Eu acho que a gente não pode ser tão severo. É lógico que se ele conseguir para uma Paralimpíada escolar, ele vai já entrar nas regras do esporte paralímpico, mas a oportunidade de participar e de estar com outros atletas com deficiência, com outros alunos com deficiência, eu acho que é a grande diferença. Eu sempre falo no escolar o seguinte: você pega um aluno com deficiência intelectual, que às vezes a classe chama acha que aquele aluno é o burro da classe, sabe? Não consegue entender muito bem, só que fisicamente ele é perfeito. Esse cara, no atletismo, no esporte, é a hora que ele mostra para todo mundo o quanto esse cara é bom, o quanto ele é capaz e até melhor que os outros alunos. Então, você ter essa oportunidade, e às vezes no escolar se tem isso, um aluno poder participar, dependendo da deficiência, no atletismo acontece muito isso, porque tem os amputados, tem a galera com uma deficiência de amputação de mão, de braço, que ele consegue correr tanto no olímpico quanto no paralímpico. E isso é muito legal na questão do esporte. É lógico que quando a gente chega no nível profissional, assim, o cara vira atleta, porque aí a gente está falando de aluno-atleta. Quando o cara vira realmente atleta, aí ele tem que entrar nas regras e escolher para onde ele quer ir. Né? Não dá para estar normalmente andando para os dois lados, né? Mas é meio isso. Eu acho que e o paradesporto, no final, você vai ter outras modalidades, que nem acontece na questão do esporte olímpico, que são esportes, mas não são esportes olímpicos, né? Você vai ter a mesma história acontecendo na questão do paradesporto. Você tem vários esportes que não são esportes paralímpicos. A gente vai até falar bastante do paradesporto, porque eu também sou apaixonado pelo esporte escolar e eu vivi minha vida dentro do esporte escolar, né? E a gente naquela conversa no café da manhã falando das possibilidades que tem do paradesporto e que às vezes não são fomentadas assim, por diversos fatores, né? Mas eu acho que só de a gente talvez estar tocando nesse assunto, falando, tanto os dirigentes como os diretores, como, né, as entidades organizadoras de eventos e o próprio aluno, né, pode criar um link, falar, pô, eu tenho alguma coisa que eu ainda posso participar, né? E com as adaptações, como todos nós, né? Ô Benilson, falando nisso, em adaptações, essas corridinhas que você está dando agora aí, que eu te vi correndo ali no anel viário, você está pensando em ser guia de alguém? Como que funciona esse negócio do guia? O cara tem que estar preparado mais que o cara, né? Senão... Aí ele atropela. Tem que ter um nível igual ou até melhor do que o atleta, né? Eu iniciei no esporte paralímpico sendo guia. E isso me trouxe toda a experiência, né, de estar dentro do esporte paralímpico, né? Iniciei como um fato assim, já era atleta, né? Tinha parado como um esporte e na pista treinando chegou um deficiente visual chamado Ismil, grande amigo até hoje, batendo a varinha lá, tal. Tô precisando de um guia. Eu falei, como que é? Põe a guia, um pedaço de cardaço na mão, amarrou no dedo dele e vamos trotar. E começamos a trotar e essa história foi adiante, campeão regional, campeão brasileiro, campeão, enfim. Você vai contar um pouco essa história aí. A gente podia fazer o teste do guia, que eu acho que é mais fácil do que o próximo bloco, que será o voleibol. Do guia ser mais fácil aqui. Mas você vai contar um pouco dessa história também. A gente só vai dar uma pausa aí pro comercial aí. E logo mais, eu e o Bira aqui, ó, no voleibol sentado. É isso aí. Vai contar essa história aí, ó. Está aí e é necessário nos adaptarmos a ele sem perder a excelência conquistada com anos de tradição. E isso é possível no campus do Centro
universitário e também no conforto da sua casa. O ensino presencial flexível 4.0 do ENIAC une toda a tradição das aulas presenciais com a versatilidade do ensino online. Se prepare para o novo com quem entende de inovação. Faça a diferença. Faça ENIAC. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Olá, tudo bem? Conheça o Centro Universitário FIUNIMESP, com mais de 50 anos de tradição no ensino superior. Contamos com uma grande estrutura para recebê-los, oferecendo cursos de graduação, tecnólogos e pós-graduação. Saiba mais e entenda por que somos referências de ensino em Guarulhos. Venha para o Centro Universitário FIUNIMESP. É o comércioguarulhos.com.br. Entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site, comércioguarulhos.com.br. Traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos. Estamos de volta aqui, sentado, é claro que a gente vai fazer o voleibol sentado. O Benilson é o árbitro aí, Sérgio, como que chama? O juiz de linha lá. Juiz de linha é o Sérgio. Eu trabalhei um tempo nas casas do André Luiz e tinha um grupo de dança lá, né? E a professora, dança cadeirante, né? Eu querendo dar aula de dança, falou, não, faz o seguinte, senta na cadeira aí, vê como funciona tal. E aí, então nós estamos aqui sentados. Ô, Bira, então, a pessoa chegou para fazer a aula, vai fazer a aula lá de voleibol sentado. Tem primeiro, assim como qualquer outro esporte, uma questão corporal, de posicionamento. Como que funciona isso aqui? Isso, a gente tem um posicionamento... Com bola ou sem bola ainda por enquanto? Sem bola. Sem bola, vamos lá. Tá. Eu procuro sempre pedir para a pessoa, a primeira vez que vai, para sentar da forma mais confortável. Por exemplo, como a gente costuma falar, índiozinho assim, não dá para jogar. Então ele tem que achar uma posição confortável. Aqui eu já tomei ponto já. Aí já está excelente. Tá. Pronto. Porque a gente tem um deslocamento. Tá. Então a perna cruzada vai atrapalhar. Óbvio. Então a gente começa com a parte de deslocamento. Por exemplo, mão no chão, para o lado, um pouquinho, Tá. e aí para o outro, Tá. ou para frente, ou para trás. Se ele for amputado de um membro inferior, o outro lá ele pode estar utilizando a perna. Tá. Tá? No contato com a bola, eu não posso perder o contato com o glúteo no chão. Tá? Então, eu estou tocando na bola, eu tenho que estar sentado no chão. Tá. Nesse momento que a bola não estiver na minha mão, eu posso até tirar o glúteo do chão. Enfim, aí o primeiro momento é esse. E depois ensinar o fundamento. Se a pessoa nunca jogou voleibol, a gente vai ensinar do começo mesmo. Igual a iniciação do voleibol em pé. Tá? A pessoa que passou a ser deficiente, ter deficiência, sofreu acidente, alguma coisa assim, é degenerativo, mas que já teve uma experiência com voleibol, já entra num processo até mais... É até mais fácil pelo seguinte, a gente já pula uma etapa do ensino do voleibol em si. Entendi. Aí, assim, é a questão do mais do deslocamento. Todo aprendizado dele no em pé, ele vai transferir para o sentado. Porém, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Tem que estar o deslocamento próximo da bola. Então, já encurta o caminho no quesito ensinar o voleibol. Outra coisa, tem uma parte de preparação física disso daqui, certo? Tem também.
né, membros superiores Sim, até, sim, porque sim. se eu ficar sentado aqui, Benilson, uma meia hora aqui, Não dá. As Fortalecer costas as já é. costas, então né? tem todo um preparo também. E aí tem então Tem, sim. uma parte de preparação A física. gente, tanto no clube como na seleção, a gente preza muito pela força de tronco e membro superior. Então, muito ombro, cintura escapular fortalecida, abdômen, tá? Costas, justamente por conta disso que a gente está fazendo aqui. Sentado, vai ter uma sobrecarga, o ombro, né? Vai estar muito sobrecarregado o ombro por causa dos deslocamentos e do fundamento. Até porque tem movimento de ataque também. Então a pessoa tem que fazer o deslocamento e atacar. E a rede? A rede ela fica 1,5 para o feminino e 1,10 para o masculino. Então ela fica mais ou menos na altura da rede de tênis. Por aí. Aí, A Sérgio, quadra, põe a quadra de tênis lá e eu quero ver você depois num voleibol sentado aí. a quadra Tô ela é fora. 10 por 6, né? Já jogou sentado? Basquete, né, ô Sérgio? Você foi pro basquete aquela vez. Basquete. Vôlei só assistindo e hoje em dia a galera do vôlei é só gigante, cara, né? Virou vôlei olímpico quase. É impressionante o quanto o nível do vôlei no Brasil melhorou. Tem que limitar o tamanho dos caras aí, meu, senão fica muito gigantão aí, meu. Elas Então são aí nós grandes. vamos aqui, ó, batendo a bola. O Benilson é o árbitro aí do negócio, de repente, Benilson, ponto. E aí então, vai, o toque, aí tem a manchete aí, que você é o especialista aí, tal. E aí tem as posições também, joga a mesma quantidade. Mesma quantidade, A 6 bola, pessoas, a bola é a mesma. igual, tudo igual. A regra do vôlei em pé pro vôlei sentado, o que vai diferir é tamanho de quadra, altura de rede, e a gente tem o lift, que é justamente uma falta, como se fossem 2 toques, Tá. que é a perda de contato no solo. Então, por exemplo, se eu for atacar e fizer o movimento de tirar o glúteo do solo e atacar a bola, não pode. Ou até mesmo no bloqueio. Então, a falta. E também eu posso bloquear o saque. Então, a pessoa vai sacar, eu posso bloquear o saque ou mesmo atacar o saque. E Então, aí, essas é a única posso dar umas diferença. cabeçadas também? né? Pode, tranquilo, sem problema nenhum. Aí, ó. Vale. Vamos lá, bolinha aqui. Então é isso aí, ó, voleibol. Aí eu posso sentado. atacar a Opa, bola. cuidado aí. Mira, uma dúvida. Qual o perfil do atleta? O perfil, De um atleta? em relação à deficiência, é um amputado, de preferência, um amputado de membro inferior. Mas a gente tem deficientes com amputação de membro superior, entendeu? A gente teve participações de atletas com paralisia cerebral também. E aí o perfil, assim, ele quanto mais longilíneo, melhor. Altura de tronco que influencia mais do que perna. Se tiver uma envergadura boa também. Bem interessante. O Phelps sentado ia ser bom, hein? Porque tem uma perninha e um Tronco grande, você vem. Pessoal, beleza, a gente não vai ficar aqui o programa inteiro sentado aqui. Então agora a gente vai retomando a posição inicial. Vamos nessa. Obrigado, Bira. Voltemos aqui à posição em pé. Vocês continuam sentadinhos aí. Ô Benilson, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa sua experiência aí como guia aí. Então você chegou lá e o cara falou, marra o cadarço e corre comigo aí. Exato. Eu tive que correr com tênis sem cadastro para fazer como guia. Então, tive uma experiência com um deficiente visual. Até falamos aí, visual total mesmo, né? Ismil não tinha total perca de visão. E ele era especialista nas provas de velocidade. Eu também, como atleta, né? Fui atleta também, e eu era especialista nas provas de velocidade, mas velocidade prolongada, 400 metros e tal. E ele já era de 100, 200. E nessa trajetória de começar a treiná-lo, tudo mais, a posição do saída de bloco, tem toda uma técnica de saída. E ele sempre tirou sarro de mim, porque eu saía depois dele no bloco, né? Então, ele era muito veloz, né? Então, e isso trouxe uma experiência muito grande de eu aprender a sair com a perna contrária do bloco. E de um atleta se transformou com esse time que estamos hoje lá no Clube Espera. Passei por várias instituições, ONGs e tudo mais. E a gente está hoje com um time muito forte, tanto no visual quanto no intelectual, masculino e feminino, os físicos, cadeirantes, tanto lançamentos e arremessos. Então agora só pensando na retomada. Quando você falou com o Sérgio na relação de como iniciar, como que as pessoas podem iniciar, o Clube Espera é um clube de formação e esse troque de atletas acontece entre eu e o Sérgio, né? Tem muitos atletas que aparecem lá, eu olho o perfil dele, ó,
aqui dentro do atletismo, talvez você não vai ter tanta chance de galgar dentro do esporte. Mas passa lá no Sérgio, conversa com ele lá, que talvez ele vai te encaminhar. E isso acontece, tanto no tiro com arco, o basquete de cadeira de roda, a natação agora que começou. Então a gente tem essa intercâmbio dentro do clube. Isso é muito bacana, de olhar o perfil. Como eu até perguntei para o Bira, qual o perfil? Porque muitas vezes a gente tem esse perfil para o atletismo, mas ele podia se dar muito bem em outra modalidade. Eu acho até legal depois a gente passar os caminhos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para poder entrar em contato com vocês, né, às vezes. Sim. Ou até alguns técnicos, né, que aí outra parte que eu ia falar com vocês é a questão escolar. Às vezes o professor está no colégio, né, e tem um contato com algum aluno que possa indicar, possa fazer toda essa ponte, né. Ô Bira, na sua atuação na Seleção Brasileira de Voleibol Feminino Sentado, qual que é a atuação? Eu faço análise de desempenho, né, a estatística da equipe, né, atualmente faço isso. Eu entrei já com esse propósito lá em 2013, 2010 já, na verdade, né, são 10 anos de seleção. Em 2013 eu fui para a feminina, fui para a feminina. Então, com esse intuito de fazer a análise de desempenho, a estatística. Porém, em alguns momentos acaba fazendo papel de assistente técnico, auxiliar, alguma coisa ali, né. Também estava em quadra fazendo, mas o foco mesmo é análise de desempenho. Ótimo. Tá. Voltando ao desempenho, e aí, eu que passei por todo o tempo no esporte escolar, Sérgio, na maioria dos esportes você vê que tem ou deveria ter, né, uma sequência entre uma boa educação física escolar, um bom esporte escolar, desse esporte fomenta alguns clubes, associações, e aí as coisas, teoricamente, na linha teórica, teria que acontecer dessa forma, e aí grandes centros de treinamento, né? No esporte paralímpico, no desporto, no paradesporto, isso, né? Tem algo estrutural ou ainda depende muito das ações individuais de grandes nomes como vocês aqui que ficam desenvolvendo, fomentando o paradesporto? Tem alguma coisa hoje, uma federação, a própria federação escolar? Como funciona isso? Bom, o esporte, o paradesporto, o esporte paralímpico cresceu muito no Brasil, mas ainda nós dependemos dos grandes profissionais. Infelizmente, na verdade, se a gente fosse pensar no esporte lá atrás, né, quando entra a lei Agnello-Piva, ela muda um pouco o esporte no Brasil geral, tanto o esporte olímpico quanto o esporte paralímpico. Aí vem a criação da CBC, porque quem sempre fomentou o atleta olímpico foi os clubes. Quem sempre fomentou atleta paralímpico foi as associações paradesportivas, específica para esporte para pessoas com deficiência. Então a CBC chegou e colocou verba nos clubes. Então começou a ter projetos, como acontece no Espéria, você tem projetos olímpicos e paralímpicos dentro do Espéria. Mas esse dinheiro ainda não chega direito para o esporte paralímpico, né? Para a formação do esporte paralímpico. São poucos clubes no Brasil que têm condições de receber um atleta paralímpico. Até porque os clubes, quando a gente pensa, os clubes têm mais de 100 anos. E 100 anos atrás você não pensava em acessibilidade. Então, por esse atleta conseguir chegar no clube já é extremamente difícil. Eu sou de São Paulo, né? Pensar em entrar em São Paulo sem você ter um carro é uma coisa quase impossível. Por mais que você tenha metrô, você tenha ônibus, mas dependendo da deficiência do atleta, sair de casa já é muito difícil. Hoje está se criando o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. O ano que vem você vai ter essa novidade aí acontecendo, onde parte da verba que vai para a CBC hoje vai para esse novo comitê, e aí essas associações específicas vão começar a receber essa verba. Mas o esporte em si, desde o esporte escolar, até o aluno chegar, esse atleta, se formar atleta, tem um vazio ali e a gente acaba perdendo muitos atletas, tanto olímpico como paralímpico, porque não tem ninguém realmente no Brasil cuidando disso. Dizer que a gente tem uma transição como deveria ser feita, não tem. Na verdade, você tem escolas que tem uma quadra, você tem muito clube no estado de São Paulo que poderia estar sendo usado para o contraturno das escolas e que não tem essa parceria, às vezes prefeitura e clubes para
levar essa criançada para o clube e usar esse espaço que às vezes está vazio. Você tem centros esportivos que poderiam estar sendo utilizados, que não acontece. E aí você depende tudo ainda do profissional mesmo. O Bira participou muito tempo de jogos escolares, foi técnico da Paralimpíada Escolar do Estado de São Paulo durante muito tempo com vôlei. E o Bira é um exemplo disso. Como que eu sou tenista, eu estudei em escola, nunca conheci um aluno com deficiência. Na minha família nunca tinha ninguém com deficiência. Hoje eu tenho um primo com síndrome de Down. E aí eu começo a mexer com isso para desporto na hora que eu fico cadeirante. Antes disso, não tinha a menor ideia do que se tratava. E isso é uma questão que às vezes a política não pensa muito nisso. Se a gente fosse falar de números, não sei se a gente pode estar falando de números aqui, a Organização Mundial da Saúde diz que 10 a 15% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E aí a gente vai entrar nas 4 tipos de deficiência, que é a intelectual, né, que pega várias pessoas, a visual, a física e a auditiva. Se a gente pensar num número bem redondo, 200 milhões de habitantes, 10%, de cara nós falaremos de 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Se essa pessoa precisa, para ela nascer, ela precisa ter uma mãe, né? Então, diretamente, nós falaríamos de 40 milhões de pessoas ligadas à questão da deficiência. Porque um deficiente e uma mãe. Se eu pensar na família brasileira, que é de 3 a 5 pessoas numa média, né? Cidades grandes hoje, 3 pessoas, pai, mãe e um filho, no máximo 2. Você vai mais para longe, você acaba tendo famílias maiores. Mas se a gente fosse pensar em uma média de 4 pessoas por família, de cara a gente falaria de 80 milhões de pessoas ligadas à questão da deficiência. Eu, Sérgio Gatto, quando fico deficiente, com meus 23 anos, o barzinho do happy hour mudou. Porque não era um barzinho acessível. E aí, quando eu vou para um barzinho acessível, o dono do barzinho fala, pô, finalmente entrou um cadeirante aqui, porque esse cara teve que pôr rampa, fazer banheiro, para chegar na lei. Só que ele não percebeu que não chegou só o Sérgio Gatto, chegou o Sérgio Gatto e mais 10, 15 amigos do Sérgio Gatto. Então, quando a gente começa a pensar nessa rede da pessoa com deficiência, é muito claro que mais de 50% da população está ligado à questão da deficiência. Se eu falar em 100 milhões de pessoas, eu falei, uma família de 4, a gente vai falar de 80 milhões, se eu tiver um amigo, eu falo de 100 milhões de pessoas ligados à causa. São números. Dá R$1 na mão de cada uma dessas pessoas. Nós vamos falar de 100 milhões de reais. É um dinheiro razoável. Né? Dá para fazer muita coisa no país. Se eu falar em voto, você elege qualquer pessoa em qualquer cargo dentro desse país. Então é uma questão que às vezes as pessoas não olham, mas é uma questão muito, muito forte. O poder da pessoa com deficiência é muito forte. Né? Trabalhar mais nessa causa é muito forte. Quando você pega o Bira e você pega o Benilson, que não tem deficiência, e trabalham com pessoas, diretamente com pessoas com deficiência, eu tenho certeza que a vida desses caras, quando eles começaram a fazer isso, mudou muito a visão deles. Do mesmo jeito que a minha visão mudou quando eu fiquei deficiente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter que ainda melhorar muito dentro do país. A acessibilidade é uma coisa muito fraca ainda. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele estava falando sobre dependente químico, né? E ele tem um grupo que trabalha com codependente, que é a família, né? Então, eles tratam também a família, porque de fato envolve diversas questões, né? Eu estou agora montando vai abrir uma quadra, um dos centros esportivos, eu e o Benilson, a gente desenvolve um projeto junto lá, que é o Velho Esporte, que é uma questão de corrida de rua, atletismo, né? E agora a gente está abrindo uma quadra. E aí eu falei, pô, precisamos fazer uma parte de acessibilidade, ao menos para a pessoa entrar. Aí foi o Edgar
Edgar, grande E Edgar. falou, legal, Edu, legal. Para deficiente físico tá ok. Agora, para o deficiente visual, não, né? E eu falei, puta, eu achei que eu estava inventando a roda da acessibilidade, porque eu tinha colocado um espaço para passar a cadeira. E aí eu falei, é verdade. Então, assim, eu acho que às vezes, e a importância desse momento aqui, nessas três salas de bate-papo que eu fiz, uma é mostrar algumas modalidades que não são tão tradicionais, e olha que eu venho do futsal, do futebol, que é muito tradicional, mas mostrar outras possibilidades, e, de fato, discutir alguns assuntos um pouco mais, menos tradicionais, que é esse caso. Porque, às vezes, eu vejo que é até um desconhecimento real, né? Porque esse rapaz do barzinho, talvez ele não tenha essa noção, comercialmente mesmo, né? Assim como eu adapto o meu para criança, porque o pai que precisa sair e não tem onde levar uma criança, o meu espaço oportuniza isso. Eu estou pensando até na questão dos pets, né? O cara quer sair e o cachorro, enfim. Se ele começar a pensar comercialmente até, ele vai ver esses números gigantescos que você falou. Politicamente, números gigantescos. Porque às vezes eu acredito até que tem um pensamento restrito, né? Mas qual é a porcentagem de deficientes e tal? Nessa sua abordagem, a gente começa a mudar um pouquinho o panorâmica, ao menos numericamente, né? Eu acho que a gente já pode caminhar quanto a isso, né? A gente está até já... como minoria, né? É que falar. você é tratado por minoria. Só que essa minoria, na verdade, ela acaba virando maioria quando você vê quem está ligado a essa pessoa, entendeu? Você vai para os Estados Unidos, o pior boteco, ele é acessível, tem um banheiro adaptado. Então, é uma questão de lei, é óbvio que as leis lá funcionam melhor que aqui. Mas é uma questão financeira também. Eu só vou em lugar que eu tenho que for acessível para mim. Né? Eu preciso entrar e sair a hora que eu bem entender. E aqui é comum sair para um lugar que vende produtos que você usa no dia a dia e que vai ter um degrau na porta. Né? Do mesmo jeito, você vai ter aquele comerciante que tem a boa intenção e que coloca uma rampa de lançamento. A rampa é tão íngreme que não tem como você subir. Ele teve a boa intenção, só faltou rampa de entender lançamento foi bom. E acontece bastante. Mas você vai ter muito isso. Como que é essa lâmpada de lançamento, Sérgio? É porque normalmente assim, você tem alguns lugares que o cara precisa pôr uma rampa aqui, é legal. Aí ele vai lá e mete uma rampa tão alta, cara, que não tem como você subir de cadeira de rodas, nem descer. Então a gente chama aquilo de rampa de lançamento, porque toda a questão de acessibilidade não é fácil. A gente fala que mexer com a pessoa com deficiência, com esporte para a pessoa com deficiência, ele é muito mais complicado do que com o esporte olímpico, porque você tem muitos detalhes, a questão de classificação, o tipo de deficiência. Quando a gente fala de deficiência física, você tem muita deficiência nesse grupo de deficiência física. E aí, é caro. Você fazer uma adaptação, às vezes, direita, ela não é tão simples, né? A rampa tem que ter uma inclinação X, o vestiário tem que ter um box maior para o cara poder entrar. Só que é essa questão. Quando você vai fazer uma quadra numa escola, num centro esportivo, por que essa quadra não é 100% acessível para qualquer pessoa usar? Porque essa é a questão da questão pública, né? Quando a gente pensa em dinheiro público, ele tem que ser usado para todas as pessoas. Para todas as pessoas. A calçada da rua, a calçada é torta às vezes. A calçada da minha casa, sou obrigado a dizer que ela é torta. Ela foi feita para o meu carro andar, entrar na garagem, e não para mim andar na calçada. Não, e aí, se você extrapolar um pouco, o idoso tem dificuldade, né? Todo mundo, eu sempre falo duas coisas. Pega uma mulher bonita de salto alto e manda ela andar nas calçadas. Ou pega uma pessoa idosa e vai andar na calçada. Uma mãe com um carrinho de criança, com um bebê. Então não é feito para o deficiente. Ele é feito para todo mundo mesmo. Todos nós, se Deus quiser, vamos ficar velhinhos. Né? Então a calçada, se a calçada fosse realmente para as pessoas andarem, você ia ver muito mais gente andando na rua. Para todas as pessoas, talvez. Para todas as pessoas. Ô Sérgio, eu queria agradecer muito a sua participação, de fato mesmo. As lives, às vezes, até em outros lugares, a gente tem um pouco mais de tempo, mas aqui a gente tem uma relação até da produção toda aqui.
Mas eu queria agradecer muito. Eu acho que dá pra gente fazer um outro bate-papo depois com mais tempo, envolver as pessoas para discutir isso. Mas eu agradeço muito. Queria que você pudesse dar o seu alô aí para quem Eu que merece, agradeço, né? Edu. Foi E obrigado. muito legal estar aí, estar com o pessoal. Muito bom ver o Bira, fazia tempo que eu não vi o Bira. O Benilson eu não posso falar porque eu vi ele ontem e vou ver ele daqui a pouco de novo. E deixar, provavelmente o Benilson vai falar também, mas eu vou dizer o seguinte, quem quiser fazer esporte paralímpico, e o Clube Espéria está aberto para quem quiser estar lá. Porque é legal ir, conhecer os esportes, tem o tênis cadeira de rodas, tem o atletismo, tem tiro com arco, tem basquete em cadeira de rodas. Então vale a pena, quem tiver interesse, é o clube que está aberto para todas as pessoas com deficiência. Não, muito bom. Obrigado Obrigado, pela galera. espera. E parabéns, né? Para dar essa possibilidade aí a vocês. E se alguém quiser bater um voleibol sentado, já pode me convidar, que eu já fiz um treino aqui com o Bira aqui, que só tem que tomar cuidado para não querer enganar os outros ali, levantando, não é penalizado. O árbitro não viu nada da minha. Não, nem viu. Bira, Passou obrigado, batido. viu? Obrigado a você, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo aí. Não, obrigado a você também, de novo. Mais uma vez, agradecer o espaço para estar falando do vôlei sentado, do esporte paralímpico. O Sérgio falou uma coisa ali, eu conheço o Sérgio desde 2010 também. Foi lá no Espéria, a primeira Paralimpíada Escolar foi no Espéria, lá aqui em São Paulo, foi feita lá. Desde lá eu conheço ele. E a questão do Espéria, acho que é o único clube que tem essa iniciativa do paradesporto. Não conheço outro, realmente. Teve voleibol sentado lá também. Enfim, é isso. Agradecer a oportunidade, Edu. Muito obrigado. Muito bom. Arrumou teu cabelo para vir aqui. Claro. O Benilson eu já não posso falar o mesmo. Brilha, isso aqui brilha. Benilson, obrigado. Você é irmãozaço e a gente tem grandes projetos juntos aí também. Temos sim. Eu que agradeço todos que estão nos assistindo, né? Replico aí o convite à prática do paradesporto e todas as modalidades que lá no Espera tem. Agradeço de estar aqui com o Bira, estar com o Sérgio Gato. Bira conheci ele desde a nossa formação de faculdade, né? Trabalhamos num estágio juntos. Isso. Então é um prazer enorme ver a nossa trajetória. Nem sei quantos anos a gente já se formou, mas Melhor ver essa falar. trajetória e poder proporcionar isso para as pessoas, tanto lá no espaço, lá quanto no nosso espaço, Nosso no Velho espaço aqui. Espaço, no Velho Esportes, e poder movimentar o corpo, né? O esporte traz muito mais do que só o movimento, mas toda a saúde. Como diria um prazer. grande mestre meu, o que rola além da bola, porque era o treino de futsal. Muita coisa rola através do esporte em geral. Então, eu queria de fato agradecer muito a vocês, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, agradecer a TV Folha por esse espaço, estar incentivando o esporte dessa forma, a minha esposa, meus filhos que estão lá me aguentando e me dando o suporte necessário, toda a parte da produção aqui, ao Lucas que está ali dando os cortes para nós. E muito obrigado a vocês e que de fato a gente entenda que todos nós temos alguma espécie de deficiência, aceitar, se adaptar e potencializar o máximo que a gente puder das nossas capacidades. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa semana. É isso aí.